Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. Querido, meu nome é Rafael Jesus, eu sou pastor na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, mas eu sou carioca, estou há 6 anos em Belo Horizonte e eu tenho sido chamado para esse ministério do ensino, da palavra. Então eu tenho viajado o Brasil para alguns lugares, para pregar o evangelho, para ensinar a palavra. Então eu tenho dado aula em alguns seminários e Deus, ele é tão bom, que Deus, ele trouxe essa realidade de ensino para cá, para a sua igreja. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: nunca foi tão necessário que o povo de Deus se adestrasse na palavra. Nunca foi tão necessário que os crentes mergulhassem no ensino bíblico genuíno e simples. E talvez você está sentado aí perguntando: você deu aula para os pastores, então quer dizer que esse seminário é para pastor. Você deu aula para gente que tem ministério, que canta, que louva o Senhor, então quer dizer que esse seminário é para quem vai fazer algum ministério dentro da igreja. Querido, deixa eu te dizer, esse seminário é para todo aquele que se diz ou se acha cristão. Por que eu digo se diz ou se acha? Porque talvez dentro do seminário você vai descobrir que você tem que se converter de novo. Quantas vezes, no meio do seminário você fala assim: não, hoje eu me converti de verdade, foi hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, talvez você está sentado aí falando assim: mas por que eu preciso fazer esse seminário? Eu não tenho ambição de ser pastor, eu não tenho ambição de estar um dia pregando o evangelho. Todos nós que somos cristãos precisamos de mergulhar cada dia mais no ensino da palavra. Por quê? Porque isso não muda somente a sua vida, mas também muda a vida daqueles que você se relaciona. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: o povo que não conhece perece. O povo que não conhece perece. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é que muitos de nós cristãos estamos sendo afligidos pelo diabo, não porque ele é poderoso, mas porque nós não conhecemos o nosso poder em Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, versículo 16. 1 Samuel, versículo 16. Quando estava meditando sobre o que eu iria pregar essa noite, pensando assim: poxa, o que eu vou falar nessa noite? É uma noite de conferência do Espírito Santo, sim ou não? É uma noite inaugural para muita coisa que vai acontecer durante esse semestre, do ano. E eu tenho certeza que você que veio aqui e venceu tantas coisas para estar aqui essa noite, não veio à toa. Hoje é dia dos pais, E eu sei que muita gente está viajando, muitos pais estão comemorando com as suas famílias, glória a Deus por isso, Mas eu pensei assim: o que eu vou falar numa conferência do Espírito Santo que começa no dia dos pais? E aí eu lembrei que eu também tenho que vender meu peixe, afinal de contas, a minha aula sobre realidade da nova criação começa semana que vem. E eu falei: nunca foi tão necessário para a igreja entender um pouco da realidade sobre paternidade. Há uma realidade em Deus, que é a paternidade, que por mais que a gente já tenha falado bastante sobre, nesses últimos anos, e a gente vem falando cada vez mais sobre isso, que é muito bom, há uma realidade que chama paternidade em Deus, que a gente tem que de fato mergulhar mais. Nada melhor do que juntar a fome com a vontade de comer, falar de conferência do Espírito Santo, falar de paternidade e realidade em Deus. Para isso eu escolhi talvez o herói bíblico, talvez esse homem de Deus chamado Davi. Eu vou te perguntar uma coisa, igreja:
quantas vezes a gente pensa em Davi para falar sobre paternidade? É o que parece que é imediato, né? Você fala, paternidade de Davi. Só que o que eu comecei a pensar, e eu quero mergulhar nessa noite um pouco mais, é por que nós, sempre que falamos em paternidades, acabamos parando Davi. Tem um amigo meu, Léo Baiano, pastor Léo, da casa de oração lá de Belo Horizonte. Ele é um profeta, que ele diz que ele tem uma pregação só na vida. Tudo que ele for pregar, qualquer tema, ele encaixa a paternidade. Qualquer coisa que ele estiver falando, em algum momento ele vai falar sobre paternidade, porque ele diz que é algo que Deus ministrou na vida dele e que precisa ser ministrado. E ele é um fã, eu diria, de Davi, fãzoca de Davi. Tudo para ele tem a ver com Davi. Tudo para ele, Davi está ali no meio. Tudo começou em Davi, tudo foi para Davi, quase. Davi é quase que de fato uma figura ali cristocêntrica para ele. E eu fiquei pensando, por que Davi? Vamos ler o texto aqui, vamos tentar entender um pouquinho disso aqui. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez com que o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, temendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar o Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então consagrou Jessé e seus filhos dele e os convidou. Consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel os 7 filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de bela aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este? Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Pode deixar Deus te usar, tá, querido? Ministra comigo aqui, em nome de Jesus. Esse texto é muito conhecido, eu sei disso. Todos vocês aqui, de alguma maneira, já ouviram esse texto. Todos nós, e Davi é bem famoso, né, no meio cristão. Tem até novela de Davi, né? Está até reprisando agora na Record, para quem não viu. Olha que interessante.
Apesar desse texto ser muito conhecido, toda vez que eu ouvi pregar esse texto, toda vez que eu já ouvi alguém pregar esse texto, eles falam da unção que Davi recebeu, eles falam do empoderamento do Espírito Santo, eles falam que nesse momento o Espírito Santo veio sobre Davi, eles falam sobre chamado, sobre direção, falam sobre propósito, falam sobre muita coisa, fala sobre esperar. Eu já vi pregando esse texto sobre esperar. Davi foi ungido aqui, e só quase 30 anos depois que ele sentou no trono de rei. Esse texto fala sobre muita coisa, e eu não ouso aqui resumir esse texto, mas algo me chamou a atenção quando eu estava especificamente orando a Deus por essa noite. Eu nunca vi ninguém falar desse texto sobre paternidade. Apesar de a gente usar muito para falar sobre paternidade Davi, esse texto específico não é muito usado. O chamamento de Davi não é por quê? Porque como se fala de paternidade num texto que demonstra que o pai não prestava muita atenção em Davi. A gente vê aqui uma ordem. Deus, ele dá uma ordem a Samuel: Samuel, você vai ungir o próximo rei. Eu rejeitei Saul, e esse rei vai ser da família de Jessé. Samuel, temendo, fala: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ungir outro rei? Saul vai mandar me matar. Deus ali dá uma estratégia para Samuel de como ele vai fazer isso. Samuel chega naquela cidade, e eu acho engraçado porque no texto fala que a primeira coisa que pergunta é: vem em paz? Rapaz, toda vez que um profeta se aproxima de você, querido, você pode até não falar, mas é isso que você pensa: vem em paz? Será que vai falar bênção? Será que vai falar maldição? O que vai fazer? Eita, tem gente que corre de profeta, né? Graças a Deus que essa igreja é uma igreja profética. Vem em paz? Não, estou em paz, está tudo certo. Eu vim sacrificar o Senhor. Vem você comigo, traga a sua família, vamos nos consagrar a Deus, sacrifique comigo. Jessé chama a sua família, se consagra a Deus e vai para o sacrifício. Chegando naquele lugar, olha que interessante, com a sua família, Samuel diz: por que está ali? Ó, me apresenta seu filho, porque tem algo especial para a vida dele. Deus designou um dos seus filhos como rei. Meu Deus, imagina o orgulho de Jessé, imagina o coração de Jessé, imagina esse pai. Quantos aqui são pais? Meu Deus do céu. Levanta sua mão, você que é pai aí, querido. Aponta para mim e diz: eu te abençoo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Doido para ser pai, aleluia. Aleluia. Espera, né? Você, estou esperando. Olha que interessante. Você que é pai, você planeja muitas vezes o futuro do seu filho, sim ou não? Ainda que você saiba que você não tem o controle do futuro dos seus filhos, você planeja. Você fala assim: eu vou dar uma boa educação, vou fazer o meu melhor, vou trabalhar para dar o melhor. Por quê? Porque você espera que os seus filhos sejam melhores que você. A alegria da filiação é saber que os seus filhos vão continuar da onde você parou. É difícil você ver um médico querer que o filho seja engenheiro, né? Ele sonha que o filho siga a profissão dele. É natural planejar para os filhos o melhor, mas agora Jessé está recebendo algo que talvez ele nunca imaginou para os seus filhos, algo muito maior do que aquilo que ele pensava. Ele está recebendo a promessa de que não só o seu filho será um grande homem, mas será rei sobre toda Israel. Meu Deus, de 12 tribos, um menino é escolhido. E Jessé traz os seus filhos para a presença de Samuel e começa a apresentar, do primogênito até o último. Como quem diz assim: ei, então já tem como dizer. Quem conhece melhor os filhos do que os pais? Eu estava falando ontem, eu estava pregando numa igreja ontem, e eu falei assim: não tem jeito.
Ninguém te conhece melhor do que aquele que te gerou. Eu lembro que eu chegava na minha casa, tudo certo, bonitinho, quietinho, entrava, sentava para almoçar, minha mãe olhava para mim e falava assim: o que você fez? Eu falava: gente, o que aconteceu, mãe? Fiz nada, ué. Fez sim. Mãe, tô chegando da escola, caramba. Fiz nada, tô aqui sentado quietinho. Vai me contar ou eu vou saber pelos outros? Aí eu falava assim: não, realmente eu tava jogando e quebrei a vidraça da vizinha. Só pelo olhar, só pelo cheiro, sabe se você está bem, se está mal. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada nesse ministério integral, era interessante. Por quê? Porque minha mãe não tinha muita condição de me ajudar no seminário. Então eu tinha que passar muito perrengue oculto, né? Porque como ela não tinha condição de me ajudar, eu não ia ficar também apavorando ela. Só que eu tentava ao máximo, mas em cada ligação, pelo jeito que eu respondia tudo bem, ela já sabia: não tá. E eu ficava tentando fugir, porque eu não queria que ela se preocupasse por algo que ela não podia me ajudar. É interessante porque os pais conhecem os filhos, só que ainda assim parece que algo estava oculto a Jessé. Jessé, ele trouxe do maior ao menor. Ele trouxe a presença de Samuel, aquele homem que ele tinha criado para ser o melhor da sua geração, talvez a sua continuidade. E pela sua formosura, pelo seu tamanho, pela sua postura, por ser um guerreiro, ele traz a presença, logo ele. E Samuel, olha que interessante, Samuel, ao olhar para esse menino, para esse rapaz, na verdade, ele fala assim: é esse, com certeza é esse. Por quê? Porque ele tem postura de rei, ele tem jeito de rei, ele parece com um rei, falta só uma coroa, mas está tudo certo. E aí agora Deus, ele diz algo muito emblemático. Ele fala assim: ó, deixa eu te dizer uma coisa, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo a aparência, Samuel, eu vejo o coração. Por quê? Porque Deus não estava procurando um rei, Ele estava procurando um adorador. Deus não estava procurando um rei, Ele estava procurando um coração como o dele. Deus não estava procurando um rei, Deus estava procurando alguém que Ele pudesse tornar rei. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tem muita gente se portando como rei, achando que isso atrai a Deus, mas na verdade o que atrai a Deus é exatamente se humilhar, e coração quebrantado, um coração genuíno, desesperado pela presença, um coração que se diminui. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te faz reinar quando você se humilha. A nossa geração, e eu digo geração não de idade, mas de eclésia, né, de igreja, a nossa geração se acostumou com os títulos e com o jeito. Querido, eu passo muito por isso, porque vocês já me conhecem aqui um pouquinho, e apesar de eu estar hoje aqui todo bonitinho, de gravata, né, sempre tento vir muito alinhado aqui, que eu sei que vocês são sempre muito bonitos, mas quem me vê na rua não imagina que eu sou pastor, fala a verdade. Você foi me buscar hoje lá no aeroporto, você imagina, você fala assim: não tem como. E ainda que tenha, e agora tem pastores mais modernos, né? A gente sabe que está vindo aí uma geração, uma safra nova de pastores, com um jeito mais moderno. Ainda assim, eu às vezes chego nas igrejas para pregar, e eu fico um pouco constrangido. Por quê? Porque se eu não entro com aquele nariz em pé, com aquela Bíblia debaixo do braço e com aquela empáfia de que vem atrás de mim que a glória está passando, parece que às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, será que pode prover alguma coisa boa de Nazaré?
E aí eu fico pensando muitas vezes, em muitos lugares, o porquê que isso é gerado, por que isso acontece? E isso acontece, sabe por quê? Porque infelizmente nós nos acostumamos como geração, igreja, a olhar com os nossos olhos, não ver com o coração. Nós nos acostumamos a ver pessoas que parecem ser santos, parecem ter santidade, parecem ter glória, parecem ter dons, parecem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não serve de nada estar pregando para você aqui, com esse microfone na mão, todo cheio de poder e glória, se na minha casa eu não sirvo de nada, se na minha casa eu sou um nada. Por quê? Porque não vai servir para mim que você saia daqui ouvindo e falando: meu Deus do céu, como esse cara prega bem, mas na minha casa eu não tenho a credibilidade para pregar a minha esposa, para consertá-la e para ela me consertar. Paternidade fala sobre autoridade, você sabia disso? Jessé traz os filhos a Samuel. Por que Samuel não vai até Jessé? Por que Samuel não fala assim: não, fica em casa que eu vou passar aí, Jessé, pode ficar tranquilo que eu vou até o seu filho? Olha que interessante, a gente vai falar mais sobre isso. A palavra diz que Jessé então começa a trazer os filhos para Samuel. De um a um Samuel vai falando com Deus, e Deus vai dizendo: não, são garotos bonitos, tá tudo certo, são bem cuidados, mas não são esses. E sabe o que me acha, sabe o que eu fico escandalizado no texto? É que acaba. Jessé chega, ó, são os 7 aí, tá tudo aí. E Samuel tem que perguntar pro pai, para Jessé: você não tem mais nenhum? Eu fico imaginando Samuel nessa hora pensando assim: eu acho que Deus tá doido. Porque aqui tá, os filhos todos passou por aqui, não é nenhum, Deus não falou que é nenhum, o que foi? Será que eu errei? Será que eu pulei algum? E ele tem que perguntar para Jessé assim: não tem mais ninguém não? Aí Jessé fala assim: ah, verdade, ó, tem o caçula, tá lá no meio das ovelhas, tá lá cuidando do pasto, tá lá cuidando dos animais. Tem realmente mais uma pessoa. E eu sei, agora eu quero fritar sua cabeça, tá? Eu sei que a gente, toda vez que escuta esse texto, a gente pensa na perspectiva de Davi, porque afinal de contas é ele que importa nessa história aqui. E aí a gente pensa assim: poxa, Jessé esqueceu do seu filho. E ainda que pareça verdade, e é verdade, o Espírito Santo também me fez olhar da perspectiva contrária. Por que Davi não estava com seus irmãos e com a sua família? Por que ele estava lá cuidando dos animais? Por que ele estava afastado? E quando Samuel chega chamando a família de Jessé, ele não está presente. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É o que a palavra diz, que Samuel vem Davi. Olha que interessante. Então o Senhor, versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Olha que interessante isso aqui. Quando Davi chega, Samuel vê alguém bonito. Davi era bonito, era moço, novo, mas era bonito. Era ruivo, tinha belos olhos, tinha boa aparência. Só que de todos os outros ele não falou esses adjetivos. Ele falou o quê? Tinha altura, tinha postura, tinha força. Davi era um menino, um adolescente. Gente,
Tudo que Davi não tinha era figura de rei. Imagina Davi chegando com cuidando das ovelhas, todo sujo, cheiro de ovelha, cheiro de pasto. Imagina Davi chegando na presença de Samuel, sem entender muito bem o que está acontecendo, porque afinal de contas nem chamaram ele para essa conversa. Ele teve que vir depois. E ele chega no meio desse banquete, todo mundo está comendo e fala assim: ó, você vai ser ungido. Você é ungido o quê? O que está acontecendo? A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: Davi era um adolescente, e todo adolescente que eu conheço acaba se afastando um pouco dos pais. É o momento em que o adolescente começa a escolher as coisas, né? É o momento que ele está na idade onde ele ainda não é, mas ele já quer, né? Ele começa a ter um pouco de noção do seu próprio nariz, começa a ter um pouco de direção por si só, né? O adolescente já começa a sair sozinho, já começa a fazer algumas coisas mais tranquilamente sozinhos, e é natural que essa idade se afaste um pouco dos pais. Davi, ele está afastado dos seus pais, da sua família. Ele está cuidando de ovelhas, como quem diz assim: ó, eu prefiro o contato com elas, eu prefiro o contato delas. E parece isso muito coisa de adolescente mesmo. Por quê? Porque adolescente, ele quer contato com todo mundo, menos com a família. Filho, vai ter um filme muito legal no cinema aí, que vai lançar. Você não quer ir não? Quero, pai. Eu vou sim. Então vamos. Não, pai, eu quero ir, mas não com você. Tem adolescente aí? Dá um aleluia aí, adolescente. Tem adolescente aqui não? Dá um aleluia aí, querido. Com medo? Olha que interessante. Davi está excluído da sua família como todo adolescente, buscando ali os seus próprios interesses como todo adolescente, começando a entender o seu norte como todo adolescente, excluído, separado um pouco da família. Até aí está tudo normal. Qual o problema? O problema é que exatamente porque ele está excluído, que ele quase perde a oportunidade de Deus. Querido, tem muita gente que se exclui da paternidade, que se exclui da família, que entra num lugar de individualidade, um lugar de separação. Tem muito adolescente espiritual que acha que isso aqui não é mais necessário, congregar não é mais necessário, igreja não é mais necessária, pessoas não são mais necessárias, ficar junto de gente não é mais necessária. Tem muito adolescente espiritual se excluindo da sua família, da igreja, de Deus, buscando sozinho os seus próprios interesses no quarto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, que talvez você vai ouvir poucas vezes da minha boca, porque eu sou um cara da fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que a palavra da fé, se não tiver um cuidado ao ser ministrada, ela gera. Palavra da fé sem cuidado, sem medida, extremizada, acaba gerando crentes individualizados. Afinal de contas, o que? Eu vou na minha casa, eu vou no meu quarto, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu tomo posse, eu determino, eu trago a existência, eu. Logo eu não preciso do outro. A palavra nos chama como igreja, ela nos chama como igreja, presta atenção nisso aqui, gente. A palavra nos chama como igreja a sermos um só. Deixa eu te dizer, você quando entra nesse lugar, você não é indivíduo, você é coletivo. Quando você está aqui dentro, você não é plural, você se tornou um único indivíduo. Nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos a igreja dele, a noiva dele, mas algo é maior do que tudo isso para esse contexto. Deus fala que em Cristo nós nos tornamos novamente a família de Deus. A família de Deus.
E o que eu tenho percebido é que, como Davi nesse contexto, ele está afastado da família, cuidando dos seus próprios interesses, cuidando das suas próprias coisas. E olha, presta atenção, aquilo também era chamado da vida de Davi. Era ou não era? Davi estava fazendo o que lá no meio das ovelhas? Não foi ali que ele escreveu muitos dos seus salmos? Não foi ali que ele começou a adorar ao Senhor? Não foi naquele contexto em que ele cuidava das ovelhas que ele teve as suas primeiras experiências matando leão, matando urso? Eu não estou falando, querido, que quando você se afasta e quando você se torna excluído, você não vai ter experiências com Deus. Nem estou falando que você às vezes não vai descobrir o seu propósito. O problema é que, ainda assim, ainda que você descubra o seu propósito no seu quarto, no secreto, ainda que você descubra e tenha experiências com Deus no seu quarto, no secreto, você só será ativado no seu ministério quando você estiver na igreja. É em unidade, é em propósito, é junto que nós somos ativados. É juntos. É tão interessante. A filha da pastora perguntando sobre Atos 2. Querido, a palavra em Atos 2 é muito clara. Ela diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficam como? Unidos, comendo juntos, andando juntos, falando juntos, tem tudo em comum, até que o Espírito então possa vir sobre eles. Deixa eu te dizer, tem muito crente querendo ter contato com o Espírito Santo, e ele manifesta, ele glorifica, ele se dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada é mais forte quando o Espírito Santo desce sobre um grupo de crentes. Querido, deixa eu te dizer, Atos fala sobre o movimento do Espírito Santo e fala tanto do individual quanto do coletivo. Mas deixa eu te dizer, eu nunca vi igreja tremer com uma pessoa só. Eu nunca vi línguas repartidas de fogo sendo visíveis com uma pessoa só. Eu nunca vi o Espírito Santo soprar como vento impetuoso com uma pessoa só. Nós temos que voltar a entender a importância da unidade como família de Deus. Como família. Davi está lá excluído. E porque ele está excluído, ele não recebe convite. Porque ele está excluído, ele não recebe chamado. Porque ele está excluído, ele é esquecido. E como ele está lá esquecido, é preciso que um profeta se levante e diga: não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Glória a Deus, porque Deus sempre levanta um profeta, né, gente? Paulo também, a vida dele é bem assim. Ele tem aquela revelação, ele recebe o impacto da glória de Deus, ele começa a fazer tanta confusão que esquecem Paulo. Fala assim: quer saber, Paulo? Sai. Eles têm que tirar Paulo de Jerusalém por um cesto, porque Paulo está fazendo tanta confusão na cidade que ele tem que tirar Paulo pelo cesto. A palavra diz que Paulo vai para uma ilha e fica lá esquecido, anos nessa ilha. Gente, a palavra deixa claro, ele está esquecido. Quando ele é lembrado, a palavra diz: Barnabé, lembrando-se de Paulo. Olha que interessante. É como quem diz assim: poxa, a gente precisa de um cara para fazer um negócio, a gente precisa de alguém para isso. Quem que a gente vai fazer? Tem um chamado Paulo que está lá na ilha, esquecido. Então Barnabé vai até Paulo, conversa com ele. Então Paulo começa a seguir Barnabé nas suas viagens missionárias. Olha que interessante. É claro que Deus sempre vai ativar alguém para lembrar de você. É claro que Deus sempre vai trazer profetas para chamar ao convite, para chamar a família, para trazer de volta. É claro que Deus sempre vai enviar pessoas para dizer: qual o problema? O problema é que se você não reconhece o chamado, você não obedece o Pai. E aqui é uma característica que a gente pode ver de Davi, que mesmo ele estando numa fase da vida adolescente, onde ele se encontra afastado, ainda assim ele sabe que tem um senhorio sobre ele. Ele escuta a voz de Jessé, ele diz: eu tenho que ir até onde meu pai está. Sabe qual é o pior?
não é ser adolescente espiritual, porque adolescente espiritual é natural. Você vai ter aquele tempo de ficar mais individual, de ficar mais no secreto, de ficar mais no seu propósito, de olhar mais para o seu umbigo, está tudo certo, não tem problema, isso é uma fase do cristianismo. Qual o problema? É quando esse adolescente espiritual não é só um adolescente, mas começa a ser um adolescente espiritual arrogante, mal criado, rebelde sem causa. Gente, na psicologia, quando a gente vai estudar as fases da adolescência, é um negócio lindo. Por quê? Porque encaixa perfeitamente com a igreja. Eu sei que você, às vezes mais velho, você que é pai, que levantou sua mão agora, está dizendo assim: glória a Deus, meu filho é exatamente isso aí que você está falando. Qual o problema? Eu sei que tem pais aqui que são exatamente isso que eu estou falando também. Porque independe de idade. No espiritual não é como no humano. E eu sei que tem muito adolescente espiritual aí se tornando aborrecente espiritual. Por quê? Porque não está escutando mais a voz do Pai, não está mais escutando o chamado do Pai, não está mais escutando as promessas e a direção do Pai, está escutando a sua própria vontade, quer fazer do seu próprio jeito, quer tomar suas próprias rédeas. Tem muito adolescente espiritual que precisa entender que ainda tem um sinal de governança sobre ele, que ainda tem um Pai sobre ele, que ainda tem paternidade chamando. E qual o problema da nossa geração? E eu me coloco nesse lugar, tá, gente? Porque muitas vezes eu fui esse adolescente. Qual é o problema desse negócio? Qual é o problema disso aqui? É que Davi, ao ouvir o chamado de Jessé, ele vai até onde o pai está e pergunta: o que foi? Você mandou me chamar? E por isso ele tem a sua unção definida, a sua vida definida, o seu propósito definido, a direção definida. Tem muita gente andando de cá para lá porque não está voltando para onde o Pai chamou, porque não está indo de encontro à palavra do Pai. Por quê? Gente, é tão bom pregar disso no Dia dos Pais, é tão prazeroso. Por que isso é difícil? Sabe por quê? Porque a nossa geração perdeu o foco, perdeu os ouvidos, esqueceu sobre paternidade. Esqueceu o que quer dizer isso, porque a gente resume paternidade a cantar Abba Pai. A gente acha que entendeu sobre paternidade porque a gente está cantando Abba, eu pertenço a Ti. Querido, isso virou um jargão no nosso meio, só que os nossos lábios têm cantado, mas o nosso coração está longe. Porque quando a gente entende que Ele é o Pai, e entende de fato a autoridade, nós nos abaixamos e nos redimimos a esse governo. A minha mãe era o projeto da Supernanny, eu costumo dizer. Projeto da Supernanny. A minha mãe era de uma sabedoria incrível, professora, e de uma sabedoria para tomar conta. Ela me teve com quase 40 anos. Minha mãe me teve, né? E ela, primeiro filho, qual era o costume? Filho único, com 40 anos, mimar essa criança. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. A minha mãe até me mimou em muita coisa, mas se tem uma coisa que ela me criou para ser, foi para ser homem. A minha mãe deixar eu... Rapaz, eu contei ontem na igreja, né? Eu contei ontem na igreja porque quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu entrei numa de não querer mais estudar. Falei, não vou estudar mais, não vou para a escola, é chato, de manhã cedo, acordar, aquela coisa, aquela fase normal. E todo dia era um transtorno na minha casa para poder me botar para a escola. Teve um dia específico que eu lembro muito claramente, que eu falei, não vou para a escola. Você vai. Não vou para a escola, você vai. Não vou para a escola, você vai. Meu pai gritou lá de dentro e falou assim: deixa esse menino para lá. Quando ele crescer, ele vai ver, e aí ele vai ter que pagar o preço, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Aí a minha mãe falou, o quê? Você vai?
E minha mãe, para quem conhece, vocês não conhecem, mas minha mãe é muito calma, muito tranquila. Ela não é uma pessoa que se exalta. E eu fui, tirei a roupa. Falei, não vou. Tirei o uniforme, tirei a roupa, fiquei só de cueca, falei, não vou. Rapaz, a minha mãe me pegou pelo braço, saiu me puxando de cueca pela rua e me levou na porta do colégio de cueca, assim, me botou na porta do colégio. A menina da porta não entendeu nada, ela falou assim, pode deixar ele entrar, que eu vou lá buscar o uniforme dele, mas ele vai ficar aqui. Nunca mais eu esqueci disso. Estou acabando minha pós-graduação, eu fiz minha convalidação, né? Vou começar meu mestrado, nunca parei de estudar, por quê? Porque eu não quero ficar de cueca na frente dos outros. Mas olha que interessante, quantos aqui já tiveram experiências não iguais, mas parecidas com isso? Com as suas mães? Que a mãe fala, não tem, vai, Quantos aqui já tiveram experiência? Levanta a sua mão. Agora me responde uma coisa, quantos aqui já tiveram experiências parecidas ou até piores com seus pais? Ó, tá bem equilibrado aqui essa igreja. Mas geralmente esse tipo de experiência que eu contei se apresenta melhor nos pais, não é não? Porque geralmente quando a mãe fala, o filho até ainda tenta conversar, tenta dialogar, em alguns casos. Mas quando o pai fala, é uma vez só, não é não? Dá até raiva, não dá, mãe? Não dá raiva, mãe, quando você tem que falar assim, ó, vou falar pro seu pai, e aí o menino vai lá e obedece? Não dá raiva? Que isso? Mas olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Paternidade quase sempre fala sobre governo. Pai, muitas vezes ou quase sempre fala sobre direção. A mãe sempre nos fala sobre amor. Essa é a característica mais expressa da mãe. Todo mundo lembra da mãe e fala assim, a mãe é amor. Pai é o quê? Pai é fogo consumidor. A mãe geralmente é aquela que entende, que conversa, que tenta explicar. Porque pai não explica, pai fala, vai, acabou. Geralmente é assim. Por que eu digo geralmente? Porque infelizmente nos últimos tempos nós estamos perdendo a característica paterna. Na verdade, o Brasil é fundado numa raiz matriarcal. Gente, e eu não estou aqui falando contra as mães, mas afinal de contas hoje é o dia dos pais. Infelizmente, querido, nós fomos fundados e fomos gerados de uma criação muito mais matriarcal do que patriarcal. Qual o problema disso? O problema é que a gente coloca a mãe numa posição super elevada e o pai como alguém que ajuda na criação. Está errado. Talvez você, mãe, está falando assim, mas é verdade mesmo, eu sempre fiz meu trabalho. Qual o problema disso? Eu sei que é verdade. Eu sei que tem mães aqui que criaram seus filhos sozinhas. Tem vós aqui que criaram seus netos, inclusive. Eu sei que a gente carece de homens de referência. Eu sei que se eu não preciso fazer aqui um questionário, mas eu sei que pelo menos metade aqui vai falar assim, ó, eu tenho mais referência da minha mãe do que do meu pai em algumas coisas. Por quê? Porque nós somos uma geração de pais ausentes. Teve que trabalhar muito, ou então de fato ausente mesmo, né? Abandonou, não tem, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, morreu. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade. 15 anos de idade. O grande benefício da minha vida é que mesmo tendo perdido meu pai cedo, com 15 anos de idade, eu tive meu pai como um pai de verdade. Meu pai era aquele cara que tinha 2 empregos. Tipo, já lembrou aí logo, né? Tinha 2 empregos.
E ele trabalhava de manhã, trabalhava à noite e trabalhava na parte da manhã, da tarde. Então ele chegava em casa mais ou menos 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã que ele chegava em casa. Ia dormir mais ou menos até meio-dia para voltar para o segundo emprego, para o outro emprego. Imagina isso. Só que sabe o que meu pai fazia? Olha que interessante isso aqui. Depois dessa confusão toda, ainda que eu tenha aprendido a lição com a minha mãe, eu ainda não queria ir para a escola. Queria? Não. Eu não tinha prazer de acordar cedo. Meu problema não era a escola, meu problema era acordar cedo. O que meu pai começou a fazer? Ele chegava às 5 horas da tarde, 5 horas da manhã. Ele descobriu que na televisão, na Globo, na época, passava Power Ranger, 5 horas da manhã. Não sei para quê, né? Para quem vê, mas passava. Sabe o que meu pai fazia todo dia? 5 horas da manhã, em vez de dormir, descansar, para trabalhar, ele ia lá na minha cama e falava assim: filho, acorda, tá passando Power Ranger, vem ver com o papai. Eu acordava, sentava na sala, tomava o meu café, vendo Power Ranger, me arrumava para ir para a escola. Nunca mais teve confusão para ir para a escola na minha casa. E durante muito tempo isso para mim foi um apego emocional. Por quê? Porque eu pensava assim: caramba, o meu pai fez isso para mim poder ter estudo. Quando ele falou naquele dia lá, deixa esse moleque para lá, ele não falou como quem estava falando, realmente eu vou fazer isso. Mas ele falou com quem? Vamos mudar a tática, para fazer ele querer ir para esse negócio. E durante muito tempo eu tive entendimento disso. O que eu não tive entendimento, e eu só fui ter depois de velho, depois de barbado, depois de pastor, que não era só por isso que meu pai fazia isso. Não era só para que eu pudesse ir para a escola, não era só para que eu tivesse menos atrito ali de manhã. O meu pai também fazia isso, por quê? Porque talvez aquela meia hora, 1 hora que a gente tinha ali de frente à televisão vendo aquele desenho, era o tempo que meu pai tinha de estar comigo. Ele não fazia só para que eu ficasse melhor, ele também fazia porque ele tinha prazer em estar comigo. E o que nós precisamos entender sobre paternidade, querido, é que paternidade não é só aquele que dita regras, não é só aquele que diz, que faz e acontece. Pai também é aquele que tem prazer em estar com seus filhos. Prazer. Por que isso é importante? Porque nunca foi tão esquecido a figura paterna no prazer. O pai, como Jessé, esquece. Está preocupado com tanta coisa, está preocupado com tantos afazeres, está preocupado com trabalhar, com ter dinheiro, com botar dinheiro em casa, que acaba esquecendo de quê? Acaba esquecendo que seu filho está lá, dentro do quarto, excluído, sozinho. Sabe o que me deixa mais triste aqui na história? É que todas as vezes que a gente fala sobre paternidade em Davi, a gente fala dele em relacionamento a Deus, não a Jessé. Davi teve que aprender com Deus o que de fato era ser pai, o que de fato era ter pai. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Talvez você não teve seu pai durante muitos anos da sua vida. Talvez você nunca teve seu pai. E aí você senta aqui pensando assim: eu não tenho como entender sua paternidade mesmo, porque eu nunca tive. O problema é que Davi nos mostra como fazer. Se o seu pai terreno, se o seu pai físico, ele deixa de desejar, aprenda com o seu pai do céu o que é paternidade. Não tem desculpa, querido, porque você tem um pai que não te abandona, que não te deixa, que não te larga. Esse pai, ele diz: ainda que o pai, ainda que uma mãe abandone, eu jamais te deixarei, eu jamais. Deixa eu correr aqui por cada hora. Olha que interessante isso aqui. Davi está lá esquecido e é chamado pelo pai. O pai vem, ou melhor, Davi vem, a presença de Jessé, pergunta o que está acontecendo, começa a comer. Salomão,
Samuel fala assim, ó, você vai ser ungido, Davi. Ele pega lá o óleo, derrama sobre Davi, unge Davi rei, diante dos seus irmãos, diante de todo mundo está vendo aquilo que está acontecendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe o que me chama mais atenção ainda? É que aquele que entendeu a autoridade paterna, ele espera o tempo certo para fazer as escolhas certas. Olha Davi, é ungido agora, na sua adolescência. Logo depois disso, qual é a grande tarefa de Davi? Qual é a grande oportunidade de Davi? Sentar no trono, botar uma coroa na cabeça? Governar? Não, entregar marmita para os seus irmãos na batalha. Gente, eu não sei você, mas eu que sou meio arretado, como diria o meu amigo baiano, se eu sou ungido rei, na frente dos meus irmãos, na frente de todo mundo, e meu pai fala assim, vai levar marmita lá para eles na batalha, eu falo assim, você está falando, querido, você tem noção de com quem que você está falando, não? Sou rei, rapaz. Olha que interessante, querido. Eu preciso descer, e eu sei que eu deixo o pessoal da câmera frustrado quando eu faço um negócio desse, mas eu preciso estar mais perto de vocês para falar isso, querido. Olha que interessante isso aqui. Davi, quando é ungido rei, ele é ungido na frente de todo mundo, dos seus irmãos, daqueles que estão com Samuel e do seu próprio pai. E agora que ele foi ungido, agora que o óleo desceu na cabeça dele, ele está pronto para reinar? Não, ele está pronto para fazer o que for necessário. Naquele contexto, era entregar marmita quentinha. Sabe o que eu percebo de nós cristãos, quando nós estamos nessa fase aborrecente espiritual? É que ainda assim que ainda quando nós descobrimos aquilo que nós fomos chamados para fazer, exatamente isso nos tira do eixo, nos tira do centro. Alguém vai me dizer assim, mas eu sei que eu fui ordenado para ser pastor, Deus já falou comigo que o meu projeto é ser missionário, Deus já falou comigo que eu tenho unção apostólica, que eu sou um profeta. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não é porque você descobriu o seu chamado que você tem que ser maior do que os outros. E o problema é que às vezes quando desce o óleo, quando vem o chamado, a convicção, o que você faz? Você quer olhar para o seu pastor e falar assim, fala direito comigo que eu também sou pastor. Nós vamos começar um seminário aqui semana que vem. Querido, o que tem de seminarista que quando pega o diploma já bota lá PR no nome, no dia seguinte, pastor, vai lá pro Facebook, pro Instagram e bota pastor PR fulano de tal. Aí eu pergunto, quem te ungiu? Não, mas eu fiz seminário. E quem disse que descobrir o propósito é exercer o propósito? Olha que interessante, logo depois disso aqui, logo depois dessa unção, logo depois de entender que seria rei, Davi vai entregar marmita para os seus irmãos na batalha. Ele não pode batalhar, ele não tem a idade necessária, mas quando ele chega nesse lugar, sabendo quem ele é, ele está pronto para fazer o que é necessário, e por isso Deus entrega um gigante para ele. A gente, querido, olha como é que isso é interessante. Imagina se Davi fala para o pai, não, entregar marmita não é para mim, entregar quentinha não é para mim. Imagina Davi falando assim, não, isso aí não é para mim não, esse negócio não é para mim, porque eu agora sou rei, eu fui ungido para ser rei. Imagina, ele não teria ido lá entregar as marmitas para os seus irmãos, ele nunca teria vencido os Golias, ele nunca teria sido escolhido para estar no templo, no palácio de Saul. Eu sei que tem gente aqui, querido, que entende que seu propósito é grande. Quem entende que tem um grande chamado em Deus? Quem entende que tem um grande propósito em Deus? Mas deixa eu te dizer,
Não permita que o entendimento do seu grande chamado e propósito te impeça de fazer aquilo que é necessário, pequeno aos seus olhos. Por quê? Porque quando você faz aquilo que é pequeno diante dos seus olhos, Deus tem prazer em te dar aquilo que é grande diante dos olhos dos outros. Deus entrega um gigante porque Ele fez algo pequeno. Paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Entender sobre governo e prazer que o Pai tem em lidar com você. É entender que mesmo nesses momentos que a gente se sente mais inclinado a estar isolado, estar ocultado, gerando talvez o chamado de Deus para nós, começando a ter as pequenas experiências com Deus, é exatamente nesse momento, quando a gente começa a entender, a discernir o propósito, que a gente recebe a unção, que a gente recebe a convicção, que a gente recebe assim, ó, eu tenho que ir para esse lugar, essa é a minha direção. É exatamente nesse momento que geralmente se apresentam os gigantes. O que nós precisamos entender, querido, de uma vez por todas, é que convicção de chamado não quer dizer liberação para o chamado. São duas coisas diferentes, eu vou tentar explicar. Quando Deus traz para você a convicção do chamado, é para que você se apronte para o chamado, é para que você se aperfeiçoe para o chamado, não é para você exercer o chamado. O que acontece muitas vezes é que quando a gente tem uma liberação do chamado, a gente já quer exercer. E o que acontece? A gente faz mal aquilo que Deus nos chamou para fazer bem. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu preciso de um sacrifício. Abraão, eu preciso que você pegue uns animais para sacrificar. O que Deus falou? Pegue os animais para sacrificar e leve para mim no monte. Foi isso que Deus disse. O que Abraão faz? Pega os animais, leva para o monte, mata os animais, corta tudo bonitinho, já deixa tudo pronto para o sacrifício. Foi isso que Deus pediu? Não. O que acontece? Deus não aparece, porque Deus não falou o tempo, Deus não falou o que era para fazer, Deus só falou traz para mim, não falou para fazer nada. Mas Abraão achava que já sabia fazer, já entendia sobre sacrifício. Eu sei o que Deus vai pedir, então eu já faço logo. Qual o problema? Deus não aparece, mas o que aparece? Urubu. Um monte de urubu tentando pegar o que? O sacrifício de Abraão. Tem muita gente sacrificando para urubu e não para Deus. Deus, mas eu te dei, mas eu te entreguei. Mas foi do jeito errado. Deus não aceita qualquer oferta, Ele aceita a oferta que Ele pediu. Deus não quer qualquer coisa, gente. Tem muita gente que nas suas orações está falando com Deus: mas Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entreguei, eu dei isso, eu dei aquilo. E Deus está olhando para você: mas eu nunca te pedi isso. Fui eu que te pedi isso. Tem muita gente que porque entregou algo para Deus, porque quis, está cobrando de Deus algo que Ele não pediu, algo que Ele não prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Deus não tem responsabilidade de cumprir aquilo que Ele não prometeu. Não tem responsabilidade em cumprir aquilo que Ele não prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: não jogue na cara de Deus aquilo que você fez pela sua própria vontade. Deus não tem obrigação de pegar isso, de aceitar isso como oferta. Ele rejeita Caim, Ele aceita Abel. Abraão está aqui e agora os urubus chegam para comer essa carne. O que Abraão tem que ficar fazendo? Tem que ficar espantando o urubu para não deixar o sacrifício se perder. Deus, Ele chega na virada do dia, quer dizer, 6 horas da tarde. Abraão passa de meio-dia até 6 horas espantando o urubu. Quando Deus chega para o sacrifício, presta atenção nisso aqui. Quando Deus chega para o sacrifício 6 horas da tarde, Abraão está cansado, detonado, acabado. Sabe o que Deus tem que fazer? Dorme, Abraão, eu mesmo faço sacrifício para mim. Dorme.
dorme, Abraão, você não serve cansado, você não serve desse jeito. Tem muita gente se cansando demais, sendo que Deus não te pediu para fazer o que você está fazendo. Deixa eu te dizer algo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, algo que tem sido referência para a minha vida, algo que eu tenho aprendido diariamente. Deixa eu te dizer, toda vez que eu me vejo cansado demais e eu começo a me autoanalisar, é porque eu estou fazendo algo que Deus não me pediu, é porque eu estou tomando esforço necessário em algo que Deus não me pediu. Se está pesado demais, querido, talvez Deus não tenha te pedido isso, porque o fardo dele é leve e suave. O fardo dele é leve e suave. Tem pastores que chegam para mim e falam assim: Rafael, ministério é difícil, ser crente é difícil, estar na igreja é difícil, ser adolescente na igreja é difícil, ser jovem na igreja é difícil, ser idoso na igreja é difícil, tudo na igreja é difícil. E é difícil mesmo. Tem alguém aqui que não acha difícil, querido? Negar o mundo, negar as vontades, ir contra a maré, ir contra o sistema, é difícil. Qual o problema? É difícil, mas é possível. O problema é quando se torna pesado. Aí é um problema. Por quê? Porque tem muito pastor que chega para mim, muito líder que chega para mim e fala assim: Rafael, eu não estou aguentando. Eu falo: então deixa, então entrega, porque possivelmente Deus não te chamou para isso, ou então você está fazendo algo errado. De algum jeito você está carregando isso errado. E eu não estou falando sobre dificuldades não, tá, gente? Eu não estou falando sobre aflições não, sobre vontade de chutar o balde porque está, né, no propósito, está correto. Não é disso não que eu estou falando. O que eu estou falando? Eu estou falando é de quando você está sobrecarregado, morrendo espiritualmente e acha que tem que fazer algo para Deus. Sabe o que eu acho lindo da paternidade? É quando Samuel chega para Jessé e fala assim: não tem mais ninguém não? Ele fala: tenho mais um, o caçula. Por que ele, ainda que ele tenha demorado, por que ele lembra de Davi? Porque era filho. Tem mais um filho, tem mais um está lá. Sabe o que eu acho lindo da paternidade? É que ainda que a gente às vezes esteja afastado no nosso propósito, na nossa vontade, na nossa função, o pai, mesmo não tendo a gente perto, sempre acaba lembrando de nós. Sabe o que é mais lindo ainda disso? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Por que ele lembra de Davi? Por que Jessé lembra de Davi? Porque Davi é filho. Não é pelo que Davi está fazendo, não é pelo que Davi era útil. Gente, quem era útil para ele de fato era o filho mais velho. Tanto que ele apresenta primeiro, ele diz: esse aqui ó, é top, esse aqui é o que eu tenho mais orgulho, esse aqui é o que me dá mais prazer, esse aqui é o que mais me ajuda. Davi não era o que mais ajudava. Davi estava cuidando das ovelhas, esquecido lá no pasto. A gente gosta de ajudar, não gosta? Aí, tá tendo aí a campanha do revestimento acústico, né? Aí tá todo mundo ajudando. A pastora falou: não, glória a Deus, 20 pessoas já estão ajudando. Glória a Deus. A gente gosta de ajudar, gente. Se eu perguntar aqui: gente, por favor, quem pode aqui me ajudar ali nos carros? Vai levantar a mão aqui. E tem algum problema nisso? Não, a diaconia está aí, ó, ajudando. Não tem problema nenhum em ser voluntário. Qual o problema? É você achar que fazer na igreja, fazer te dá alguma coisa, te dá um privilégio, chama a atenção de Deus. Querido, deixa eu te dizer, você chamou a atenção de Deus porque você é filho. Ainda que você não fizesse nada, Deus está escolhendo você e chamando você. Tem gente lá fora que Deus está dizendo: vem, filho amado, vem para os meus braços, vem. Qual a importância então no reino de Deus? Não é fazer, é ser. E a gente tem que voltar a entender paternidade, porque quando a gente entende que Ele é Pai, nós entendemos que nós somos filhos. Nós deixamos de fazer para Deus e começamos a ser para Ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: fazer para Deus é bom, mas ser não traz peso. Ser não traz angústia, ser não traz desespero. Por quê? Porque ainda que você seja frustrado,
Ainda que você fique em tribulação, ainda que você passe apertos, você lembra que você não tem, você é. Percebe comigo. Percebe aqui exatamente comigo. Lembra dos maiores milagres. Lembra dos maiores milagres bíblicos. Lembra aí comigo. Os maiores milagres bíblicos era exatamente Deus fazendo onde o homem não podia. Pensa aí, quando você mais precisou de Deus, foi quando você estava super saudável ou foi durante aquela enfermidade? Pensa aí, quando mais você teve respostas em Deus, quando você estava num pique assim, excelente, vindo, fazendo e acontecendo dentro da igreja, liderando o departamento, ou quando você estava naquele momento de angústia, de solidão, dizendo, eu acho que todo mundo me esqueceu? Quando você teve mais resposta de Deus? Fala a verdade para mim. Eu não estou falando contra você buscar a presença de Deus no voluntariado, não é isso não. O que eu estou falando aqui, querido, é sobre você e eu entendermos que ainda que nós não fizéssemos nada, ainda assim seríamos filhos dele. A maternidade fala sobre aceitação, sem questionamento. Você já viu? É difícil ver um pai falar assim, não quero saber desse filho não, esse aqui não é meu não. Eu já vi muitas pessoas que não queriam ter filho. Não queria de jeito nenhum ter filho. E a esposa engravida sem se cuidar. Ele não queria, nunca quis ter filho. Mas é muito mais difícil, mesmo nesse caso, ele falar assim, não quero essa criança. Porque geralmente quando vê o coraçãozinho batendo, quando vê o formato ali do feto, e ainda não dá nem para ver direito, mas é naquele momento ali, filho, que você perdeu, a sua vida nunca mais será a mesma. Aquilo que você pensava para você, agora você vai pensar para o outro. Gente, tem coisa que se dá e se doa mais do que pai. Trabalha, faz e acontece e tal. A esposa está com roupa nova, os meninos tudo com roupa nova, passa Natal com roupa nova. Às vezes ele tem 2 calças jeans. Não se preocupa, a mulher tem que obrigar. Você tem que comprar uma camisa, você tem que comprar a calça. Por que ele não quer? Porque ele não está pensando nele. Ele quer que os filhos estejam bem, ele quer que a mulher esteja bem. Ele não está pensando nele. Ah, homem não liga para essas coisas. Mentira, homem liga. Ele ligava, pergunta se na juventude dele ele não gostava de andar bonitão, andar com os cabelos bonitos, todo perfumado. Qual o problema? É que no momento que ele partiu do princípio que ele é pai, ele se exclui e ele fala assim, é para o meu filho, é para minha família, é para eles. Gente, é muito nítido isso. Ah, meu pai não é muito vaidoso. Mentira. Pega lá a foto dele com 15, 16, 17, 18 anos, para você ver lá ele com aquela calça de sino, com aquele cabelo do Vanderlei Cardoso. Bigode, né? Maneiro. Nada dá mais prazer ao pai do que satisfazer o seu filho. Olha aqui, a gente vê o próprio Deus declarando algo, e eu vou acabar, pelo amor de Deus, que horas tem aí, gente? Eu me empolgo que eu estou sem celular aqui, aí já era, né? Vou acabar agora pela última vez, tá? A gente vê aqui Deus manifestando algo tão misericordioso, tão grandioso na vida do seu filho Jesus, no batismo no Jordão. Jesus se apresenta a João Batista. João Batista o batiza. Nesse momento a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. O céu se abre e Deus diz com uma voz muito forte: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. O que Jesus tinha feito até então?
ministério de Jesus já tinha começado? Não. Jesus já tinha transformado alguém? Não. Curado alguém? Não. Morrido na cruz? Muito menos. Tinha resistido ao diabo? Também não. O que Jesus tinha feito? Nada. Tem gente aqui achando que só tem valor quando acha o seu ministério. Enquanto eu não exercer aquilo que eu fui chamado, eu não tenho valor. Querido, deixa eu te dizer, você tem valor porque você é filho. Agora, preste atenção aqui comigo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Preste atenção aqui comigo. Jesus ouve do próprio céus: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sim ou não? Ele não tinha feito nada ministerialmente falando. Sim ou não? Sim. Então, por entender isso, o que Jesus faz? Ele volta para a casa da mãe. Ele se assenta lá numa cadeira daquela de madeira que ele mesmo fez. E ele fica lá e fala assim: agora eu vou ficar aqui mesmo. Meu lugar é aqui mesmo. Por quê? Porque meu pai já tem prazer em mim. É isso que Jesus faz? Não. A partir do momento que Jesus escuta que Deus tem prazer nele, que o pai tem prazer nele total, porque ele é filho, não porque ele fez algo, mas a partir do momento que Jesus escuta isso, o que é que Jesus começa a fazer? Tudo que for necessário, em todo o tempo que ele tem, ele faz algo para Deus. A partir desse momento ele não perde mais tempo. O coxo que passa por ele, ele cura. O cego que passa por ele, ele cura. A pessoa que passa por ele, ele liberta. O demônio que passa por ele, ele expulsa. Eu fico com pena do diabo quando o diabo decide passar e ficar à frente de Jesus, logo depois de ele ter ouvido isso do Pai. Porque ele não dá nem brecha para o diabo. Ele não dá nem chance para o diabo. O diabo está aqui e ele está aqui brincando aqui, ó, tirando onda com as acusações e com a tentação que o diabo tenta infligir a ele. Por quê? Porque depois que você entende que você é filho, querido, depois que você entende que quem é o seu pai de verdade, depois que você entende que o Espírito Santo mora dentro de você e ele te escolheu e te deu filiação, você nunca mais é o mesmo. Tem uma coisa que um filho, se tem uma coisa que o filho quer mais do que tudo, pode perguntar a qualquer criancinha aí, quem é o herói dele? Pode perguntar a qualquer criança aí, quem é o exemplo dele? Pode perguntar para qualquer um aí, com quem que ele quer se parecer, como que ele fala, como que ele anda. Ele entra ali e você fala assim: pô, igualzinho ao pai, filho de fulano de quem? Por quê? Porque ele anda igual ao pai, ele ri igual ao pai, ele fala igual ao pai. Qual o problema? Na adolescência espiritual, principalmente, esse geralmente muda. Ele não quer mais sair do pai, ele não quer mais olhar para o pai, ele não quer mais ser igual ao pai. Qual o problema? Ainda que ele não queira, ele parece. Ainda que ele não queira, ele é igual. Ainda que ele não queira, ele ri igual, ele fala igual. Tem uma coisa que nós precisamos entender, querido, é que a adolescência espiritual, assim como a adolescência física, passa. E o que nós precisamos entender é que nós somos filhos desse Pai eterno. E como filhos de um Pai que nos ama, Ele nos escolheu para fazer obras semelhantes às dele. Ainda que o pai terreno esqueceu Davi, nessa circunstância, Davi assume um reinado como o pai dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido.
Eu sei que vai ter muito mais amanhã. Mas eu estou muito animado. Eu estou muito animado. Porque quando a gente fala de paternidade, ainda mais desse jeito que a gente falou, olhando, tentando olhar para todos os pontos, né, do filho, do pai, da mãe. Quando a gente fala de paternidade, a gente percebe que a nossa geração tem perecido. Muitas vezes não é por falta da mãe. De alguma forma, mesmo quando falta mãe, a figura materna é muito presente na nossa geração, na nossa cultura, né? Vai lá uma tia, começa a cuidar da criança como mãe, né? A avó cuida como mãe. A figura materna, ainda que necessária, parece que quando falta, ainda tem mais chance de alguém suprir essa necessidade. Mas a figura paterna, quando falta, é mais difícil. Mesmo quando você pode perceber, mesmo nos casos que a criança é criada desde pequenininho por aquele rapaz, por aquele homem, né? Que não é pai, mas criou como pai. Muitas vezes na sua adolescência, o que a criança fala? Você não é meu pai? É difícil ver isso com a mãe. É difícil quando alguém cria como mãe acontecer isso. Mas quando com o pai acontece, por quê? Porque pai parece que é algo que não se reparte. Parece que é algo que não se tem com qualquer um. Porque, como eu disse, paternidade fala sobre figura de autoridade. E de verdade a gente só tem autoridade, só dá autoridade total quando a gente se sente parte daquilo. Você dá autoridade para o seu pai porque você sabe que você é parte dele. Tem cristãos aqui, querido, que estão vivendo nessa adolescência espiritual e não tem dado autoridade total ao pai porque ainda não se sentem parte dele. Porque ainda não se perceberam como partes de Deus. Eu sei que tem gente aqui, querido, que encontra Deus e ama Deus e corre atrás de Deus e adora Deus. Deus, não o Pai. E ainda que eu não queira que isso soe errado nos seus ouvidos, eu não quero que você venha aqui adorar Deus hoje. Quero que você veja aí agora a grandiosidade desse Deus. Não é isso que eu quero. Eu não quero que você veja como Ele é poderoso, unânime, grande, magnífico. Não quero. Não é isso que eu quero. Eu não vim essa noite aqui para te mostrar quanto Deus é grande, senão eu tinha pregado de outra coisa. Tem tantos feitos maiores do que ungir um menino a rei. Tem tantas coisas que Deus fez mais poderoso do que simplesmente derramar o óleo, mandar derramar o óleo na cabeça de Davi. Tantas coisas melhores para a gente falar aqui sobre a fidelidade de Deus, sobre a grandiosidade de Deus, sobre o poder de Deus. Mas não é isso que eu estou falando nessa noite. Por quê? Porque eu sei que você conhece a verdade de Deus. Eu sei que você conhece que Deus é poderoso, por isso que você está aqui. Qual o problema de muitos aqui? É que não conhecem o Deus Pai. Não se sentem parte desse Deus Pai. Não se sente participante dessa família. E por isso não tem dado total autoridade. Tem gente que vai viver a vida toda com Deus e não vai se entregar totalmente para Ele porque não se relaciona com o Pai. Sabe uma coisa que Deus tem me dado nesses últimos anos? É o sentimento de paternidade presente. Eu estava ali embaixo orando e na hora dos louvores, e eu estava falando, poxa Senhor, muito obrigado por poder cantar, por poder louvar. Muito obrigado por esse momento aqui de eu estar entregando louvores. Eu não estou com o microfone na mão. Eu não estou pregando, eu não estou fazendo o que o Senhor me chamou.
está nem aí para mim quando eu estou ali louvando, adorando, se eu estou desafinando ou não. Por quê? Não é isso que Deus me chamou para fazer. Quando alguém me traz na igreja, ele espera que eu pregue. Rafael deve ter preparado uma pregação para essa noite. Isso é esperar de mim. Mas aquele momento ali não. Qual o problema? Ou a solução, dependendo do seu ponto de vista. É que tanto aqui com o microfone na mão, fazendo o que eu fui chamado para fazer, quanto ali louvando a Deus, sem fazer o que eu fui chamado para fazer, tanto lá como cá, o Pai me ama, me aceita, me chama, me agracia, sente prazer em mim. Quantos aqui tem filhos já adultos, já fizeram faculdade, já estão encaminhados, vamos dizer assim? Glória a Deus. Você sentiu prazer, você sentiu orgulho do seu filho quando ele se formou, quando ele arrumou aquele trabalho bom, quando ele casou, quando ele arrumou uma família, quando te deu um netinho? Você sentiu prazer, orgulho no seu filho? Quantos aqui sentiram? Quantos aqui sentiram o mesmo prazer quando ele tinha 9 anos de idade e ele fez aquele desenho que nem sabe o que é, nem parece nada, mas você colocou lá na geladeira para dizer, ai que gracinha? Quantos aqui sentiram o mesmo prazer de quando viram o seu filho sendo formado, ou assumindo família, ou dando netinho? Quantos sentiram o mesmo tipo de prazer? Não é o que seu filho faz, quem ele é. Seu filho, quando fala com você, te dá prazer. Deus, Ele não só quer a sua adoração, no sentido de levantar as suas mãos e dizer palavras para Ele. Deus quer a sua adoração no sentido de acolhimento, abraço, junto. Ele quer filiação. Saul entregou sacrifício, matou animais, entregou o sacrifício. Davi, o que Davi fez? Estava tocando a harpa no meio de um monte de ovelha. Saul entregando sacrifício, fazendo aquilo que um rei podia fazer também. Estava ali, está tudo certo. Saul entregando sacrifício desagradou a Deus. Davi, no meio de um pasto tocando a harpa, só ele e as ovelhas. Foi esse que alcançou o coração de Deus. Foi esse que Deus disse, vem. Eu não estou dizendo para você não fazer a obra de Deus. Eu não estou dizendo para você não investir no seu chamado. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo para você fazer isso com o entendimento de que você é filho de verdade. Que o Pai se agrada de você exatamente por isso. Exatamente por isso. Nesse momento eu queria que esse culto acabasse assim, de um jeito especial, sabe? E não tradicional, por quê? Porque numa conferência do Espírito Santo, tudo que a gente imagina é o quê? É que vai ter um chum xaramaná, que vai chamar todo mundo aqui na frente, vai todo mundo... E eu amo isso, vocês sabem disso. Talvez quem me conhece mais está falando assim, Rafael tá tão calmo hoje, né? Pregando calmo. Eu também não sei. Mas a pregação de hoje não era para ser pentecostal, sabe? Por quê? Porque talvez Deus não queira hoje simplesmente a retribuição da manifestação dos dons do Espírito Santo. Talvez o que Deus queira hoje é imprimir em você uma qualidade, um sentimento de que ainda que você não faça nada, Ele continua te amando como mesmo e sempre te amou. Para isso eu queria que a gente cantasse esse louvor. Fica à vontade. E nesse momento você fechar seus olhos. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente.
que é o que geralmente eu faço. Por quê? Eu não quero que você hoje, disso aqui, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente como quem vai receber algo, simplesmente. Hoje, exclusivamente, eu quero que você fique no seu lugar aí, do seu jeito, do jeito que você quiser, sentado, em pé, ajoelhado, do jeito que você quiser. Mas eu quero que você feche seus olhos e fale agora com seu pai. Por quê? Porque diferente do que a gente imagina, Deus, Ele também veio ao nosso encontro. Durante muito tempo na nossa caminhada cristã, a gente tenta encontrar Deus, correr atrás dele, buscar Ele de tudo quanto é jeito. Isso não é ruim. Mas hoje especificamente eu quero que você entenda que Deus vai ao seu encontro. Deus está indo até onde você está. Deus vai começar a ministrar dentro do seu coração. Essa unção de paternidade, essa unção de filiação. Espírito Santo, como nosso Pai agora, fala aos nossos corações, Deus. Ministra aos nossos corações o amor, o cuidado, o abraço que só em Ti podemos ter, Deus. Hebron.